Uma boa tarde a todos os meus amigos do Facebook, aos meus amigos das redes sociais que sempre estão aí acompanhando as notícias, acompanhando os comentários de tantas pessoas. Hoje eu queria fazer esse momento, esses minutinhos que sempre faço, 10 a 12 minutos por dia, de segunda a sexta, para falar de dois assuntos especiais que viraram notícia, especialmente deste final de semana para hoje. O primeiro deles é sobre o Papa Francisco. O jornal É o País, que já é conhecido como um jornal que não se pode dar muita credibilidade pela tônica das suas notícias, pela linguagem que ele utiliza. Não que ele não fale de fatos que na sua grande maioria aconteçam, mas pelo jeito com que ele apresenta os fatos, sempre com uma narrativa bastante tendenciosa, e sempre uma narrativa tendenciosa a uma ideologia. E esse jornal É o País, ele colocou no dia 18, na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira mesmo, ele lançou uma manchete e uma notícia dizendo que o Papa Francisco teria em uma conversa com uma possível vítima de um abuso sexual cometido por um sacerdote, por um membro do clero. Nessa conversa teria dito então com essas palavras a essa pessoa que Deus o teria feito assim e que ele era amado por Deus dessa maneira. Ora, o jornal, em primeiro lugar, ele não pode falar que o Papa falou. É por isso que ele diz, o Papa teria dito. Ora, gente, eu tenho minhas diferenças com o Papa Francisco. Eu, como católico, também tenho algumas reservas, às vezes, com as coisas que ele fala e faz. Mas nunca se pode acreditar numa mídia que fica uma mídia que é totalmente contra a religião, uma mídia que é totalmente de esquerda, socialista, que pretende sempre desdenhar da religião, desacreditar a religião. Nunca se pode acreditar num jornal desses que pretende transformar a palavra do Papa, que possivelmente ele teria dito, em uma fonte verdadeira. E é por isso que eu coloquei aqui no enunciado Papa nas fake news. Fake news já sabemos que é uma expressão que designa uma notícia falsa. E isto sim é uma notícia falsa. Dizer que o Papa falou isto desta maneira para essa pessoa é uma notícia falsa. Então, se você digitar no Google, e com certeza vai aparecer na TV, se já não apareceu, vai aparecer no rádio, que o Papa teria dito isso. Não acredite, por favor. Por que não acreditar? E se ele falou? Bom, se ele falou, não temos como provar. Pergunte para o Papa. Por que esse jornalista não vai lá e pergunta para ele então? Mas não sozinho, com 2 ou 3 testemunhos. Perguntar diretamente para o Papa Francisco: o senhor falou isso mesmo? Desta maneira para essa pessoa? Gente, com certeza, o Papa não falou isso desta maneira. O Papa Francisco se utilizou, provavelmente, de um princípio cristão, que vem desde Santo Agostinho, ou antes dele até, que diz que o cristão, ele, apesar de não amar o pecado e não incentivar o pecado, o erro tipificado, ele precisa amar o pecador. Ou seja, a pessoa, por mais que ela tenha errado, ela precisa ser amada. E Deus a ama, mas Deus, como exemplo de todo cristão, como fonte inspiradora de todo cristão, ele nunca vai oficializar o erro por causa do amor ao ser humano. Ele ama, mas ele diz: eu te amo, mas está errado.
Então a mídia mundial sempre tenta fazer com que a Igreja Católica ela afrouxe, ela desfaça, desacredite para o mundo inteiro, para o mundo católico inteiro, os princípios morais que sempre foram o fundamento da civilização, baseados no Evangelho. Isto é baseado no Evangelho. Odeie o pecado, ame o pecador. Então o Papa Francisco jamais iria dizer isto com essas palavras ou desta maneira que o jornal tenta passar, porque isso seria ir contra um princípio. Bem, dito isso, eu vou comentar rapidamente essa segunda coisa que aqui menciono no enunciado do programa de hoje. Aconteceu nesse final de semana a tal da peregrinação pró-Lula, ou Lula livre, em Aparecida do Norte. Logo que a senadora petista Gleisi Hoffmann anunciou nas suas redes sociais que essa peregrinação iria acontecer, o Santuário Nacional de Aparecida emitiu uma nota dizendo que ele não apoiava nenhum partido, que ele era idôneo, não necessariamente com essas palavras, mas é essa a ideia, de que ele não apoiava nenhum partido, que ele não oficializava nenhum ato em apoio a um candidato ou qualquer outra pessoa de qualquer forma. E sempre ressaltando que o Santuário da Aparecida é um local de oração e de peregrinação livre, que as pessoas podem ir, mas que não pode se utilizar, que não pode usurpar o ambiente para o transformar em palanque publicitário ou político. Pois bem, o Santuário lançou essa nota, ótimo, perfeito, né? Essa nota tá no site do Santuário, está disponível na internet, é só pesquisar. A nota está perfeita em si, mas o que aconteceu esse final de semana? Se vocês não tenho aqui comigo, né, eu tenho no meu computador, mas vocês podem procurar na internet. O que aconteceu foi exatamente isso que a nota dizia que não iria acontecer. Um padre totalmente esquerdista, cheio inebriado da ideologia petista, lulopetista, sobe ao altar e começa a inflamar o povo lá dentro para que se reze pela justiça em prol do Lula e dizendo e afirmando que ele vai ser candidato, que ele vai voltar a ser presidente do Brasil. Olha, gente, é um absurdo dos absurdos. Se profanou um santuário, se profanou um local sagrado, que é o Santuário de Aparecida. O altar sagrado do santuário foi profanado com este ato escabroso. E além do mais, os padres que coordenam lá, o que fizeram? Não fizeram nada. E emitiram aquela nota para quê? Só para iludir o povo, para se fazer de bonitinho, e daí na hora deixam acontecer tudo isso? Não é permitido de maneira alguma utilizar um ambiente sagrado, um ambiente que é oficialmente patrimônio da Igreja Católica e dos católicos, para manifestações políticas. Isso está claro. Bom, tem mais de um documento da Igreja, de diversas instâncias, de diversos escritores, tanto livros como documentos oficiais mesmo, de Papa, bispos e congregações, falando sobre isto, que é condenável qualquer tipo de utilização do ambiente sagrado para politização ou para campanhas políticas. E o Santuário de Aparecida transformou-se nisso nesse final de semana. E além do mais, continuar com esse discurso de que um condenado para a justiça pode concorrer à presidência, pode ganhar e pode voltar a ser presidente do Brasil, é condenar o Brasil, é chamar os brasileiros inteiros de idiotas. Idiotas, perfeitos tontos, que não conseguem nem sequer perceber que a lei deve ser cumprida independentemente do nome da pessoa, além de que esse grupo de arruaceiros, não vou falar das pessoas mais simples que estavam lá acompanhando, que ainda tem uma fantasia de que o petismo
pode ser sim a solução para o Brasil. Estou falando de pessoas como Gleisi Hoffmann, como o senador Lindbergh Farias, outro criminoso também, que está sendo já investigado pela justiça, e outros tantos. Então, essas pessoas que estão tentando ludibriar o povo inteiro, tentando confundir a cabeça e fazer com que as pessoas acreditem que o que era errado até antes da Dilma ser impeachmentada, agora vai ser o certo, porque eles estão sofrendo as consequências da lei. Isso é uma inversão, uma tentativa de inversão de valores para que o povo deixe de acreditar realmente no cumprimento da justiça. Bem, meus amigos, esse programa foi especial, já deu cerca de 11, quase 12 minutos, para falar sobre essas duas coisas, mas principalmente, fora essa questão do Lula, que essa peregrinação, que é um absurdo em si, mas é uma profanação para um ambiente católico, cristão. Fora isso, é importante ressaltar isso. Papa Francisco, tem que tomar muito cuidado que a mídia fala sobre ele. Procure fontes oficiais da igreja, jornais oficiais, para ver se realmente, se ele falou alguma coisa nesse sentido, vai estar lá também. Vai estar, com certeza, porque a igreja é cheia de jornalismo sério, cheia de pessoas que trabalham seriamente, e com certeza esses meios de comunicação, de informação dentro da igreja católica, eles iriam falar alguma coisa sobre este pronunciamento, essa conversa que teria tido o Papa Francisco com essa pessoa que afirmou para o jornal que o Papa falou dessa nota. Bom, vamos rezar para que o Brasil possa se livrar cada vez mais da mentira e que possamos ter um povo cada vez mais instruído e livre e com a cabeça mais cheia de informação verdadeira para poder tomar as boas atitudes. Um grande abraço para todos e nos vemos na próxima.